Então vamos fazer aí o nosso primeiro exemplo, f1 igual a x e f2 igual a seno de x. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente calcular o Wronskiano e procurar pontos onde o Wronskiano é diferente de zero. Se eu conseguir achar um ponto diferente de zero, o que vai acontecer? A minha função não é identicamente zero em todo o intervalo, e elas são linearmente independentes, tá? Então, o Wronskiano a gente calcula como w de x é igual a determinante de uma matriz onde a minha primeira linha eu tenho as minhas funções, cada uma em sua coluna, então é seno de x, e na segunda coluna a gente tem o seno de x, e aí na segunda linha eu tenho as derivadas delas. Então a primeira derivada de x é igual a 1, derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então agora o que a gente precisa fazer é calcular o meu determinante. O determinante de uma matriz 2 por 2 é a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, com isso, a gente tem que o Wronskiano vai ser igual a x cosseno de x menos seno de x. Então a gente tem que procurar onde que essa função x cosseno de x menos seno de x é diferente de zero. Então vamos pensar. Primeiro para x igual a zero. O que vai acontecer, meu Wronskiano? De zero vai ser igual a zero cosseno de zero menos seno de zero. Seno de zero, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, só que como eu estou multiplicando com zero, meu Wronskiano, no final das contas, vai ser zero. Então esse ponto não me ajudou muito. Tenho que ir para adiante. Então, vamos fazer um outro. Vamos tentar quando o cosseno não é igual a zero. Quando o x é diferente de zero e o cosseno vai ser algum número fácil de calcular. Por exemplo, π. Então, se a gente tem o Wronskiano de π, vai ser o quê? Π cosseno de π menos seno de π. Então, com isso, eu tenho, de novo, seno de π é igual a zero, o cosseno de π vai ser menos 1. Então, aí eu tenho π vezes menos 1 menos 0. Então, eu consigo achar aqui um valor menos π, que obviamente é diferente de zero, tá? É interessante também aproveitar que a gente está olhando a tela de um computador e ver o gráfico
dessa função. Tá? Então a gente pode usar, por exemplo, o GeoGebra, que tem no Moodle, e plotar a minha função. Então, por exemplo, x cosseno de x menos seno de x. Olha só como que é a minha função. Então veja que ela não é identicamente zero em todo o meu espaço. Então, como o Wronskiano ele é igual, ele é diferente de zero em um ponto, a gente tem, portanto, o meu conjunto F1 e F2 é linearmente independente. Perfeito? Então, é bem fácil de se resolver. É só calcular um determinantezinho, algumas derivadas e aí uma matriz. Perfeito? Então vamos lá para o segundo exemplo. A gente tem aí f1 é igual a 1, f2 é igual a e de x e f3 é igual a e de 2x. Então vamos calcular aí o Wronskiano desse conjunto de funções. Então o meu Wronskiano de x vai ser, primeira linha, as minhas funções e assim por diante as derivadas dela. Então a derivada de 1 é zero, segunda derivada é zero. Derivada de primeira a função é x, derivada de e de x é e de x, e a derivada de e de x é e de x. Agora aqui, a terceira função é e de 2x, derivada de e de 2x, caiu 2, e de 2x, e a derivada de 2e de 2x vai ser 4e de 2x. E a gente agora calcula o determinante dessa matriz. Né? Então a gente vai ter aqui 4, vai ser 1 vezes e de x, vezes 4e de 2x. Tá? Então a gente tem 4e de 2x vezes e de x. Aqui vai dar zero, a outra também que vai dar zero. Aí as inversas vai dar zero. Esse aqui vai dar menos 1 vezes 2 e de 2x e de x menos 2 e de 2x vezes e de x, e a última diagonal vai dar zero também, que é essa daqui. Tá? Então essa aí é minha função. Então quando eu tenho exponenciais de mesma base, no caso o número de Euler aqui, eu somo os expoentes. Então eu vou ter 4e de 3x menos 2e de 3x. Isso vai dar 2e de 3x. Tá? Então veja o seguinte, a exponencial ela só vai dar zero lá no infinito, que não é um número. Tá? Em qualquer outro valor, por exemplo, x é igual a zero, aí vai dar, a meu Wronskiano vai dar 2. Então, o que a gente tem, portanto, nosso conjunto
F1, F2 e F3, F3 é linearmente independente. Perfeito, gente? Então, é muito fácil ver quando duas funções são linearmente independentes ou linearmente dependentes. É só calcular um pouco de derivada e o determinante, tá bom? Então veja, eu peço desculpa, estou aprendendo ainda a mexer na mesa digitalizadora. Espero que minha letra tenha dado para entender, tá bom? Então até o próximo vídeo.